Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Chegamos aqui a mais uma discussão de casos ao vivo, que eu acredito que vai ser aí a nossa discussão de casos de número 105. Digo aí que eu acredito que deve ser, porque eu não tenho como ter certeza, já que essa transmissão não está acontecendo como ela costuma acontecer, né? A gente costuma fazer as transmissões aqui sempre ao vivo, toda terça-feira às 8 horas da noite, mas dessa vez a gente não está fazendo exatamente ao vivo. Você está vendo aqui esse cenário com o chat acontecendo provavelmente aqui embaixo ou aqui do lado na verdade, né? Mas na prática, esse caso está sendo gravado porque, não sei se você me acompanha lá pelo Instagram ou não, se você assistiu a última discussão de casos ao vivo que aconteceu aqui, mas na prática a gente está agora vivendo a expectativa da chegada aí do meu segundo filho, né? Eu, Carol e Biel estamos esperando aí a chegada de Gui aqui a qualquer momento entre nós. E aí, diante disso, para que a gente não perdesse, né, aí a nossa sequência de conteúdos, para que a gente não deixasse falhar uma semana aí, desde que a gente começou aqui no Eco Descomplicado, no dia 8 de agosto de 2022, a gente nunca falhou uma semana sequer, eu nunca falhei uma semana sequer, e para evitar que isso acontecesse pela primeira vez, eu me antecipei e estou deixando esse material aqui gravado, tá certo? Então, essa discussão aqui vai acontecer no formato de estreia. Aqui embaixo, ou aqui do lado, né, tem um chat rolando, mas eu não estou ao vivo aqui na câmera com vocês, mas farei o possível para estar presente aí no chat junto com vocês. Então, se comportem, participem como de costume, eu vou fazer o possível para tirar todas as dúvidas que eventualmente surjam lá pelo chat, né? Pode ser que eu não consiga estar aqui desde o princípiozinho da live, mas eu vou entrar e vou tirar as dúvidas que surgirem. Então não deixem de responder as perguntas que eu fizer, não deixem de comentar as suas dúvidas aí e dizer o que vocês acham dessa transmissão, que eu gosto muito de sempre contar com a participação de vocês por aqui, tá certo? Dito isso, se você está chegando agora, né, sim, a gente já tem aí bem mais do que 105 semanas, 105 casos disponíveis aqui no YouTube para você poder assistir, ver e rever quantas vezes você precisar, para te ajudar a fazer com mais segurança. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos, e não deixe de curtir esse vídeo para o YouTube entender que esse material é de qualidade e que merece ser mostrado para mais pessoas, tá? Começando então agora de fato com a nossa discussão de caso de número 105. Eu acho que vai ser 105, pode ser que esse número dê uma bagunçada aí com a sequência de transmissões que vão acontecer daqui para frente, mas a princípio eu acredito que essa será a discussão de caso de número 105. E, como de costume, a discussão de caso número 105 também começou lá pelo Instagram. Eu sempre posto lá no Instagram as primeiras imagens do caso que será transmitido para o YouTube. E hoje, apesar de ser uma live gravada, uma fake live, como alguns gostam de chamar, aqui eu mantenho esse formato porque eu acho que é interessante aí que quem me segue lá no Instagram possa exercitar um pouquinho mais o raciocínio diagnóstico, né? Eu vendo aquelas imagens sem saber muitas informações a respeito dela, né? E assim, realmente treinar o olho para se habituar a fazer diagnósticos em cardiografia. Então, a gente chega aqui mais uma terça-feira discutindo um caso com uma temática que eu sei que gera muita dúvida. Eu vejo muitos colegas com dúvida, com ansiedade, quando se deparam com pacientes como esse daí. E é por isso que eu escolhi esse caso para a gente discutir nessa noite de terça-feira. E nessa imagem já dava para pegar uma pista aí do que estava acontecendo. Então, essas imagens elas são de uma mulher de 79 anos que procurou nosso hospital, aí onde eu trabalho, aqui em Salvador, com uma queixa de dor torácica. Ela veio porque estava sentindo uma dor no peito, um desconforto ali torácico sem grandes especificidades, e ela não tinha nenhum antecedente cardiovascular, negava ser hipertensa, negava ser diabética, negava ter dislipidemia, não fumava, não bebia, né, não fazia nada demais aí. E na admissão, né, o plantonista descreveu o eletrocardiograma como normal e o laboratório mostrava uma troponina ali discretamente acima do paciente 99, sem curva compatível com síndrome coronariana aguda, pelo menos em relação à troponina, e um marcador aí, o NT-proBNP elevado. Eu trago aqui para vocês, só a título de curiosidade, o eletrocardiograma. Destaco aqui que esse eletro está em 2N, eu só percebi isso depois que eu tinha tirado a foto, aí não adiantava mais, eu não consegui mais voltar para tirar outra foto. Mas o fato é que não dá para a gente ver grandes coisas em relação à hipertrofia, mas de fato era um eletro inocente, né? Não tinha nenhuma alteração de repolarização mais gritante, nem nada nesse sentido. Então aqui a gente tem o pano de fundo da nossa discussão de hoje, e lá no Instagram eu já cheguei logo com a pergunta, achei que aqui não vale a pena enrolar muito,
porque eu acho que o caso já estava com o seu diagnóstico escancarado até aqui, e eu perguntei qual que foi a causa da dor no peito e, claro, qual que é o diagnóstico dessa paciente. Você que está aqui no chat do YouTube, eu peço que você me responda, eu já insisto a vocês que eu estarei aqui participando com vocês no chat, mesmo não estando ao vivo aqui pela câmera, eu estaria ao vivo aqui pelo chat junto com vocês. E eu insisto também que essa é uma maneira muito interessante de vocês exercitarem o raciocínio diagnóstico de vocês, tá certo? Então, dito isso, eu quero que vocês me respondam aqui, e como eu não tenho acesso às respostas do Instagram e nem vou ter como ver as respostas de vocês aqui no chat do YouTube, a gente vai exercitar um pouquinho desse diagnóstico, desse caminho até o diagnóstico dessa paciente aqui ao longo dos próximos minutos, tá? Então, primeira coisa aqui que chama atenção nesse caso dessa paciente aqui é que, ao fazer as medidas da janela parasternal longitudinal, a gente se depara com uma paciente que tem ali, dentro do espectro da geometria ventricular, uma espessura relativa de parede de 0,51, com um índice de massa, ou seja, uma massa ventricular indexada para a superfície corporal, de 112 gramas por metro quadrado. Então, ali a gente vê que a função sistólica do ventrículo esquerdo era normal, né? Essas imagens aqui da direita não são dessa paciente, tá? Por favor. Mas o fato é que, diante desse achado, a gente vai classificar a nossa paciente como tendo uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, né? Então a gente tem aí um ventrículo de aspecto hipertrófico, que eu imagino que muitos de vocês devem ter percebido aqui a essa altura, ainda mais com aquela janela parasternal em eixo curto, que eu mostrei para vocês. Além de classificar essa paciente com uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, é sempre interessante a gente analisar a gravidade, né, o grau desse aumento da massa ventricular, e muita gente não conhece, é por isso que eu faço questão de trazer aqui nessa transmissão de hoje essa tabela. Essa é uma tabela no suplemento da diretriz de 2015 da Sociedade Americana de Cardiografia, de quantificação de câmaras, e aqui a gente tem sim a possibilidade de classificar, de dar a gravidade dessa hipertrofia ventricular esquerda por meio do índice de massa, principalmente, né? A gente, teoricamente, poderia olhar qualquer um dos outros parâmetros aí, mas o mais recomendado é que a gente olhe para o índice de massa, sobretudo, trazendo então a gente para um diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda concêntrica de grau moderado, tá? Então, o índice de massa de 112 está entre 109 e 121. Então, esse daí que é o diagnóstico, vamos dizer assim, da geometria ventricular dessa paciente, certo? Mas a gente vê aqui uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica numa paciente idosa. A primeira coisa que vem à cabeça da gente é a possibilidade, né, de ser uma hipertensão arterial. Afinal, eu já tenho até uma live aqui, né, uma das discussões de casos anteriores que rolaram aqui no YouTube, foi justamente sobre a causa mais comum de hipertrofia ventricular esquerda. E sim, essa causa é a hipertensão arterial sistêmica, né? Mas eu já comentei com vocês que essa paciente não era hipertensa, como também ela não fazia uso de nenhuma medicação para essa finalidade, e realmente não havia nenhum grau de hipertensão identificado ali nos sinais vitais dela, tá? Então, essas são informações que são muito relevantes, né, quando a gente está ali à beira do leito do paciente, fazendo o exame de eco. Beira do leito, não necessariamente no leito mesmo do hospital, mas às vezes ali no laboratório de cardiografia, né, fazendo ali o exame, a gente tem sempre que fazer aquela breve anamnese ali, perguntando para a paciente, até porque a gente precisa entender que nem todo aumento de massa, nem todo aumento de espessura e de massa ventricular esquerda significa que aquilo é músculo. Muitas vezes você pode ter um aumento na espessura e na massa ventricular esquerda, e aquilo ali pode não corresponder necessariamente a músculo cardíaco, né? A hipertrofia muscular no sentido literal da palavra, tá? Então a gente precisa contextualizar, precisa conversar com o paciente, perguntar no antecedente se realmente ele tem pressão alta, quantas medicações ele usa, porque se ele disser que é hipertenso, mas a pressão fica ali bem controlada com um antihipertensivo em baixa dose, provavelmente esse paciente não tem motivo para ter muita hipertrofia ventricular esquerda. Então, história clínica, ela é sim sempre importante. E aí, quando a gente pensa nessa ideia de que nem todo aumento de espessura de massa corresponde à hipertrofia propriamente dito, eu lembro a vocês que uma vez que nosso paciente tem um ventrículo esquerdo normal, e esse ventrículo esquerdo é submetido a um regime de aumento, né, principalmente de pressões cavitárias, aí, um aumento de massa por hipertrofia, o que a gente vê na histologia justamente um aumento na hipertrofia, ou seja, um aumento no tamanho das células miocárdicas, que
mantém aí a sua arquitetura, de certa maneira, ali original, sem grandes massas de fibrose, pelo menos a princípio, na miocardiopatia hipertensiva, por exemplo, mas quando a gente tem hipertrofia, a gente costuma ter aí a arquitetura preservada do tecido com um aumento na massa de cada uma das células, mas na medida que esse paciente desenvolve um processo patológico, uma miocardiopatia primária, a gente também vai ter aumento de espessura, mas a gente tem uma histologia que é diferente. Ou seja, tudo isso é só para dizer para vocês, ou lembrar a vocês, que não é porque o seu paciente tem necessariamente um aumento da espessura que aquilo necessariamente é músculo. Às vezes aquilo pode ser fibrose, pode ser um depósito extracelular, né? E pode ser um processo patológico outro. Então a gente precisa entender essa limitação do ecocardiograma e uma vez que a gente se depara com um paciente que tem aumento da espessura das paredes do ventrículo esquerdo, a gente tem que lembrar de diagnósticos diferenciais, né? Então a gente precisa esclarecer aí, entender o contexto do paciente, se esse paciente ele é magro, se ele é obeso, se ele é hipertenso, se ele não é, se ele é magro, se ele é atleta, se ele é idoso, tá? É interessante muitas vezes olhar para como está o eletrocardiograma desse paciente, ver como é que é o nível de pressão arterial, o nível de medicações que ele usa e, no final do dia, pensar sempre nas chamadas fenocópias dos pacientes com miocardiopatia. Aqui é uma tabela que fala bem diretamente com a miocardiopatia hipertrófica, porque a principal causa da miocardiopatia hipertrófica, mas todas essas doenças que estão listadas aqui são alterações ou condições que levam ao aumento da espessura das paredes ventriculares, e isso destaca para a gente a importância da gente abrir o nosso leque de alternativas quando a gente se depara com um paciente que tem aumento da espessura das paredes do ventrículo esquerdo e se lembrar de outras hipóteses diagnósticas, né, além aí da doença hipertensiva, claro, e da própria miocardiopatia hipertrófica, que é a doença mais comum, e contextualizando, você pensar de repente na doença de Anderson-Fabry ou numa doença de Danon, se for um paciente jovem, por exemplo, uma criança principalmente. Então, a gente precisa pensar nisso daí, até porque nenhum achado ecocardiográfico propriamente dito vai ser 100% específico de uma dessas patologias. A gente vai ter uma apresentação bastante diversa aí e que pode ter uma sobreposição de fenótipo, ou seja, de apresentação clínica entre diferentes processos patológicos primários ali, tá? No caso da nossa paciente, a gente tem dois achados bem peculiares e que apontam para um diagnóstico em especial aqui, que a gente deve se lembrar dele, e vocês devem saber já o que é que eu estou falando a essa altura do campeonato. O primeiro deles é que a gente observa aqui um aumento na espessura do septo que é assimétrico em relação ao restante do ventrículo esquerdo. Então a gente tem sim um aumento na espessura relativa de parede com um próprio parede posterior que é hipertrofiada, mas a gente tem uma hipertrofia de predomínio septal, como a gente costuma dizer. E não bastasse isso, quem tem um olhar mais atento certamente observou que há ali um movimento diferente no folheto da válvula mitral, sobretudo durante a sístole, que tenta ali, né, que tem uma tendência a tocar o septo ventricular esquerdo, e sim, esse movimento anterior da válvula mitral faz com que ocorra uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Eu acabei de escrever para vocês o chamado SAM, movimento sistólico anterior da válvula mitral, que é provavelmente o mecanismo mais comum de obstrução intraventricular, em especial na miocardiopatia hipertrófica, ali na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, sim, a gente está pensando aqui nessa paciente no diagnóstico provável de uma miocardiopatia hipertrófica. E a gente tem aí essa diretriz razoavelmente recente, de 2022, publicada pela Sociedade Americana de Cardiografia, para avaliação de pacientes com miocardiopatia hipertrófica. Esse tema que tem ganhado muito destaque ultimamente, principalmente porque agora a gente tem opções terapêuticas mais opções terapêuticas disponíveis, em especial opções não invasivas, né? Porque antes a gente só tinha as terapias de redução septal, seja ela cirúrgica ou percutânea por meio da alcoolização septal. E agora a gente tem à disposição os inibidores de miosina, que permitem o tratamento clínico dessa patologia, pelo menos em relação a controle de sintomas, tá? E aí, essa diretriz fresquinha traz para a gente quais são os critérios diagnósticos para a miocardiopatia hipertrófica. E, no caso aqui dessa diretriz, o que os autores trazem é um aumento na espessura de qualquer uma das paredes, maior ou igual a 15 milímetros, sem que exista outra explicação para aquela hipertrofia, né, para aquele aumento da espessura daquela parede ventricular esquerda, ou
que pode se apresentar em diversas regiões, tá? Claro, não só no septo, mas ela pode acontecer em outros lugares, e geralmente se apresenta de maneira assimétrica, mas pode ser também com a tendência mais simétrica, como vocês conseguem ver nesse último caso aqui. E, eventualmente, você pode dar esse diagnóstico, mesmo com a espessura maior ou igual a 13 milímetros, se você tiver um contexto clínico muito favorável. Ou seja, se você tiver um paciente com história familiar muito positiva, já sabidamente positiva para morte súbita ou para uma doença cardíaca genética, ou se o próprio paciente tiver aí, de repente, um quadro clínico compatível, né, principalmente com história de síncopes, por exemplo, ou de arritmia ventricular diagnosticada no passado, tudo isso aí vai te ajudar a contextualizar, mesmo com a espessura maior ou igual a 13. Então, espessura maior ou igual a 15 é o principal característica para esse diagnóstico, mas a gente precisa lembrar que também é importante, né, um outro critério que é historicamente muito importante, que pode ajudar, inclusive ajuda a gente nesse caso aqui, é a diferença entre a parede mais espessa e a menos espessa. Geralmente a maioria dos autores destaca como sendo justamente assim em relação septo-parede posterior, mas a verdade é que se você pegar qualquer segmento que seja mais espesso aí com a relação maior ou igual a 1.3, você provavelmente está diante de um paciente com miocardiopatia hipertrófica. E não esquecer dos diferentes fenótipos de apresentação, né, os diferentes padrões de hipertrofia ventricular esquerda que podem acontecer nesses pacientes. A forma apical, a forma lateral, inclusive, né, a gente pode ter uma hipertrofia mais restrita à parede lateral do ventrículo esquerdo, a forma apical, a forma concêntrica. Então, todas essas são possibilidades aí de apresentação para o paciente com miocardiopatia hipertrófica em seus diversos fenótipos. A gente precisa lembrar também de pensar nesse diagnóstico quando a gente está diante desses fenótipos diferentes, tá certo? Aqui eu gosto de destacar esse trabalho, eu trago ele com alguma frequência, que ele mostra que, apesar do diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica ele ser pautado na espessura, né, na maior espessura de uma das paredes, em especial a parede septal, aqui a gente percebe como existe uma grande variabilidade nessas medidas entre examinadores e mesmo na ressonância, né? Então, para muita gente que acha que a ressonância é o melhor exame para avaliar, eu acho que sim, a ressonância tem a capacidade de manipulação das imagens do ponto de vista tridimensional, que permite que você faça as medidas no plano exato que você quer, mas ainda assim há bastante variabilidade nas medidas de espessura de parede, mesmo na ressonância. Então, aqui a gente vê que não é infrequente observar uma variabilidade nas medidas de septo e parede para esses pacientes. Então, mesmo que você não tenha aqueles 15 milímetros, que você tem dificuldade de chegar nele, ou que você, às vezes, pegue um pouquinho maior, ficou na dúvida de ser uma miocardiopatia hipertrófica, na verdade não era, por exemplo, né, se esse diagnóstico for descartado posteriormente, não fique triste, porque pode ser que você apenas não tenha tido acesso a uma janela adequada para fazer essa medida, e o mais importante é que esse paciente prosseguiu a investigação e afastou a doença, né, em última análise. Aqui algumas dicas práticas para que vocês façam essa medida mais adequada. Lembrar de sempre buscar o plano mais perpendicular, ou seja, nem sempre a gente está no plano mais perpendicular ali ao septo, e usar o eixo curto a nosso favor costuma ajudar. E o eixo curto também ajuda a gente a excluir outras estruturas que não a parede, em especial o septo ali do ventrículo esquerdo, né, que pode ser confundido ali na sua espessura tanto com a banda moderadora do ventrículo direito, isso pode sim acontecer, como também usar a imagem eixo curto pode ajudar você a escolher qual que é a região do septo que tem a maior espessura e fazer a medida bem perpendicular, bem bonitinha ali, como mostra aqui na tela essa imagem em laranja e aqui em vermelho, tá certo? Então aqui algumas dicas para vocês fazerem essa medida da forma mais adequada. Um outro ponto importante quando a gente fala de miocardiopatia hipertrófica é identificar os pacientes que têm obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, porque sim, esse é um parâmetro esse é um achado, né, uma descrição extremamente relevante, uma característica muito relevante que o seu paciente pode ter ou não. Então, a gente sabe que os pacientes com obstrução dinâmica de via de saída, com obstrução intraventricular, na verdade, que é o termo mais correto, eles têm um pior prognóstico, eles costumam ser mais sintomáticos, né, e quando a gente olha para o pool de pacientes, né, para todo o conjunto de pacientes com miocardiopatia hipertrófica, todos sabemos hoje que a gente tem mais ou menos um terço. Um terço dos pacientes tem miocardiopatia hipertrófica obstrutiva mesmo em repouso. A gente tem um terço que é não obstrutivo
E a gente tem um terço que é obstrutivo somente a manobras de provocação, né? E que esses pacientes que têm um diagnóstico, uma obstrução que só aparece de maneira provocativa, também tem um prognóstico ruim. Então, não é porque você não identificou aquela obstrução dinâmica no repouso que você pode ficar tranquilo sem antes fazer uma investigação e uma avaliação sob esforço, né, sobre situações de estresse, para garantir que realmente não há a possibilidade de provocar uma obstrução de via de saída, uma obstrução intraventricular nesse paciente, certo? E eu disse a vocês que existem diversas manifestações possíveis, né, diversas formas de apresentação da miocardiopatia hipertrófica, mas a verdade é que, além dessas formas de apresentação serem muito diversas, os mecanismos de obstrução também são diversos. Esse é um artigo muito interessante, publicado recentemente agora, no segundo semestre de 2024, uma revisão sobre os diferentes tipos de obstrução intraventricular possíveis na miocardiopatia hipertrófica. Eu recomendo a todos vocês aí, que tiverem a oportunidade, que dêem uma lida depois. Vale muito a pena a leitura, tá? E aqui a gente tem destacado algumas das formas de apresentação mais comuns, né? Obstrução ali médio-ventricular, aqui também obstrução mais médio-ventricular com a formação ali de uma outra cavidade na região apical. Então aqui a gente tem mais de uma manifestação possível dessa obstrução, que vai além da obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo pelo SAM, que a princípio, inclusive, né, falando nisso, é justamente o que a gente observa na nossa paciente, né? Quando a gente olha para o óculos da nossa paciente, além daquela hipertrofia com predomínio septal, uma hipertrofia assimétrica, a gente vê sim o movimento sistólico anterior da válvula mitral, esse deslocamento da ponta ou de mais de uma estrutura da cúspide, e de uma ou mais das cúspides, pode ser tanto a cúspide anterior como a cúspide posterior, podem fazer esse movimento na direção do septo ventricular. E esse movimento em direção ao septo provoca uma obstrução na via de saída, uma obstrução ao fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo, elevando assim o gradiente intraventricular, né, criando um gradiente de pressão intraventricular, que a gente, claro, vai ser capaz de medir com o ecocardiograma. E esse é o mecanismo aqui que vocês conseguem ver. Na hora que começa, principalmente por conta da presença da hipertrofia, mas não somente por conta dela, como a gente já vai discutir, a gente tem ali uma aceleração de fluxo acontecendo na via de saída, e que o principal, talvez, mecanismo implicado que muita gente relaciona aí com a obstrução dinâmica é que há uma espécie de sucção da ponta das cúspides ali dos folhetos da válvula mitral, levando a um deslocamento, né? Eles são sugados ali para aquela região e obstruem a passagem de sangue, levando ao estreitamento do fluxo ali na via de saída, certo? Então, isso aqui a gente observa na nossa paciente é o que ajuda a gente a chegar a esse diagnóstico final aí. Mas mesmo quando a gente encontra obstrução dinâmica de via de saída e hipertrofia ventricular, vejam que a nossa vida nem sempre é tão fácil assim. Não, o SAM, a obstrução dinâmica da via de saída e a hipertrofia assimétrica não são exclusividade da miocardiopatia hipertrófica. Vejam aqui nesse trabalho, que é bem interessante, aí publicado lá em 2019 na Circulation, que mesmo nos pacientes que tinham outros diagnósticos, né, na verdade aqui é uma coorte de pacientes submetidos à terapia de redução septal cirúrgica, cujo material retirado foi encaminhado para a histopatologia. E veja que sim, claro, a grande maioria dos pacientes tinham miocardiopatia hipertrófica. Né? 2018 desses pacientes tinham miocardiopatia hipertrófica. Mas 280 não tinham miocardiopatia hipertrófica, tinham uma doença hipertensiva, e outros 33 e 18% tinham doenças de depósito. 33 e 18 pacientes, isso vai dar aí menos de 1%, tá? É um N bem pequeno, tinham o diagnóstico alternativo de amiloidose ou de doenças de depósito, tá? E isso, apesar de ter espessura de parede aumentada ali, principalmente no septo, né? Afinal, esses pacientes foram para a terapia de redução septal, então todos eles tinham o septo aumentado e todos eles tinham obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, tanto em repouso como com a manobra de Valsalva, tanto provocados. Então, veja que, claro, esse é um achado bastante característico que vai ajudar a gente a apontar na direção do diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, mas a gente tem que abrir a nossa cabeça, entender que o eco tem as suas limitações para chegar na conclusão desse diagnóstico e que você pode sim estar diante de uma outra patologia que não a miocardiopatia hipertrófica, tá?
E isso, por que a gente observa esse tipo de fenômeno mesmo em outras patologias? O principal motivo é porque o SAM, a obstrução dinâmica da via de saída, não é uma exclusividade da miocardiopatia hipertrófica, porque não é resultado apenas da hipertrofia ventricular esquerda. A gente sabe que esses pacientes eles têm outras alterações morfológicas, principalmente em relação ao aparato valvar mitral, que vão provocar, que vão levar a uma maior ou menor chance de fato acontecer ou não obstrução dinâmica da via de saída. Então, aqui esse trabalho muito interessante, também recentemente publicado na revista da Sociedade Americana de Cardiografia, mostrou que o ângulo aortomitral, a altura da coaptação, ou seja, a distância entre o tamanho da coaptação, da superfície de coaptação dos folhetos da válvula mitral e a presença de um tecido valvar mitral acessório, principalmente aí uma cordoalha acessória ou de um músculo papilar bífido, eles tinham uma maior relação com a presença de obstrução dinâmica da via de saída na coorte de pacientes com miocardiopatia hipertrófica do que a hipertrofia propriamente dita. Nesse trabalho, a hipertrofia só teve algum papel pareceu ter ali, desempenhar algum papel na presença ou não de obstrução da via de saída quando esse septo media mais do que 17 milímetros. Então, a miocardiopatia hipertrófica, né, isso destaca o quanto a miocardiopatia hipertrófica não é apenas aumento, né, de músculo cardíaco. Não é só uma hipertrofia da musculatura cardíaca com desenvolvimento de fibrose. É mais do que isso. Ocorrem ali uma série de alterações a nível do coração do paciente que podem, inclusive ou não, contribuir para a formação de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo e obstrução intraventricular, tá? Então, são diversas anormalidades do aparato valvar mitral que vão levar ao desenvolvimento aí, do SAM, né, que são implicadas no desenvolvimento de SAM, e conforme eu já mencionei para vocês, né, a gente tem aqui tanto cúspides mais redundantes, inserção anômala das cordoalhas da válvula mitral, a presença de tecido acessório, de papilar acessório, papilar bífido, são todas alterações possíveis e que não são exclusividade da miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. A gente tem uma série de outros diagnósticos, inclusive, que não são relacionados a miocardiopatias e que onde pode acontecer obstrução dinâmica da via de saída. Aí que a gente tem uma série de exemplos aqui nessa tabela, dentre elas aí a presença de septo sigmoide do envelhecimento, uma cardiopatia de Takotsubo. Se você tiver uma calcificação do anel mitral muito significativa, você pode ter um deslocamento dos folhetos mais próximo do septo e isso acabar levando à ocorrência de um SAM. Então, tudo isso aí são situações onde você também pode observar o SAM, o movimento sistólico anterior da válvula mitral com obstrução da via de saída, sem que haja necessariamente diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, tá certo? Então, ainda assim, de todo modo, a gente, quando vê um paciente com hipertrofia assimétrica e movimento sistólico anterior da válvula mitral, o primeiro diagnóstico que deve vir à nossa cabeça, e eu acho que a gente deve sim transmitir isso no nosso laudo, é o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, tá certo? Eu acho que a gente deve sim pensar nisso, mas muito cuidado na hora de descrever esse achado para que você abra aí a possibilidade, né, dentre as possibilidades, abrir um leque aí de situações onde é possível também encontrar essas alterações, e aí você, eventualmente, vai acertar na maioria dos casos, mas vai ter alguns que você talvez não acerte, e a gente não quer que você erre à toa, né? Admita sempre que a gente tem as nossas limitações aqui quando a gente pensa no exame de ecocardiograma, tá certo? Mesmo assim, quando a gente encontra o SAM, a gente pensa que a gente tem que obter o gradiente da via de saída do ventrículo esquerdo, mas o problema é que nem sempre obter esse gradiente é fácil, e mesmo quando a gente obtém esse gradiente, nem sempre a gente consegue ali determinar com 100% de certeza qual que é esse gradiente intraventricular. Aqui, nessas imagens da nossa paciente, por exemplo, eu pergunto a vocês, diante dessas duas imagens que são da nossa paciente, qual que é o gradiente da via de saída dela. Eu vou aqui dar um tempinho para vocês me responderem aqui no chat, vou contar aqui uns 15 ou 20 segundinhos aí para que vocês me respondam no chat aqui dessa transmissão qual desses dois é o gradiente intraventricular da nossa paciente. Será que essa paciente tem um gradiente intraventricular de 49 milímetros de mercúrio? Ou será que essa paciente tem um gradiente intraventricular de 203 milímetros de mercúrio? O que vocês acham? Vocês acham que é o gradiente da direita? Ou vocês acham que é o gradiente da esquerda? Qual que é a opinião de vocês? Não é à toa que eu trago para vocês essas imagens aqui e essa discussão, tá? O problema é que
quando a gente pensa no SAN, né, no movimento sistólico anterior da válvula mitral e na obstrução dinâmica da via de saída, a gente acaba observando que o SAN ele não provoca apenas obstrução da via de saída, uma vez que há um deslocamento ali de uma ou mais estruturas do aparato válvula mitral na direção do septo, às vezes o SAN acaba promovendo uma dificuldade de coaptação dos folhetos da válvula mitral. Sim, eu esqueci só de comentar que essas duas imagens foram obtidas na janela apical de 5 câmeras, como vocês conseguem observar ali, tá? Então, como eu ia dizendo, o SAN não provoca apenas a obstrução da via de saída. Também temos, além do SAN, muito frequentemente, o desenvolvimento de regurgitação mitral. Como vocês conseguem ver, inclusive, nessa figurinha de exemplo que eu trouxe para vocês aqui, e como é o caso da nossa paciente. Uma vez que ocorre esse deslocamento, né, esse repuxamento aí dos folhetos da válvula mitral na direção do septo, você pode ter uma dificuldade na coaptação, né, uma interrupção ou uma interposição na coaptação dos folhetos da válvula mitral. Isso acaba levando ao desenvolvimento de regurgitação mitral associado, né? E isso traz um grande problema para a gente, porque existe um outro gradiente naquela região ali que não corresponde apenas à obstrução da via de saída, porque se você for observar, a gente tem tanto a obstrução dinâmica acontecendo aqui, como a própria regurgitação mitral acontecendo aqui. Então, quando você coloca o Doppler contínuo sobre aquela região, você pode estar pegando tanto um fluxo como o outro fluxo, já que a zona de convergência da regurgitação mitral também está naquela região. Precisa ter muita atenção e pode ser muito difícil fazer essa diferenciação na prática, tá? Difícil de verdade. E aí, o que a gente pode fazer para resolver isso, né? Essa figura é muito bacana e mostra pra gente aí como a gente esperaria, né, como a gente espera que sejam as curvas de fluxo, né, as curvas de Doppler contínuo de uma regurgitação mitral, causada pela causada pela miocardiopatia hipertrófica, né, pelo SAN, e que obstrução da via de saída. Então, aqui a gente tem exatamente esses três exemplos ilustrados aqui para vocês, para que fique mais fácil de visualizar na tela. Essas duas figuras aqui são desse artigo que eu comentei aí, recente da Jayce. Então, perceba que quando a gente olha para o paciente com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva que tem obstrução da via de saída, geralmente a gente vai observar esse formato em adaga, o clássico formato em adaga, onde você tem ali um aumento progressivo dos gradientes que se acentuam no final da sístole, né, fazendo essa curva aí mais tardia e que tem uma aceleração mais lenta. Esse que é o grande ponto de diferenciação aqui, porque uma vez que a regurgitação mitral é frequentemente causada pelo próprio SAN, a gente não vai ter essa regurgitação acontecendo ao longo de toda a sístole em muitos pacientes. Então, é difícil diferenciar esse fluxo sistólico da regurgitação mitral que acontece só no final da sístole da obstrução da via de saída que também acontece no final da sístole. E a maneira de diferenciar isso são duas formas. A primeira delas é principalmente porque na obstrução da via de saída você tem essa aceleração de fluxo que é mais lenta, enquanto que na obstrução de fluxo, na regurgitação mitral, essa aceleração ela é bem mais rápida, bem mais íngreme, né? Como vocês conseguem ver aqui, ela acelera quase que diretamente. A partir do momento que começa a regurgitação, você tem um abrupto aumento na velocidade, e isso acaba promovendo aí, e isso é o reflexo da regurgitação mitral, tá? E a outra maneira é porque, naturalmente, os picos de velocidade vão ser diferentes. Afinal, esse gradiente aqui ele é intraventricular e durante a sístole, o ventrículo esquerdo comunica com a aorta. Então, a pressão na via de saída ali vai ser mais próxima da pressão na aorta, que é uma pressão na casa de 80, 100, 120 milhões de mercúrio, aí não sei, depende do paciente específico. Enquanto que a pressão no átrio esquerdo vai ser bem menor. Mesmo no paciente com pressão de átrio esquerdo aumentada, você vai ter uma pressão na casa dos 20 milhões de mercúrio. Então, essa diferença é bem maior para o átrio esquerdo e por isso as obstruções que têm picos muito acentuados costumam ser a curva de fluxo que tem essa gradiente bem maior costuma ser a curva de fluxo da regurgitação mitral e não necessariamente da obstrução dinâmica da via de saída, tá certo? E aqui ainda tem ilustrado para vocês verem uma obstrução que aconteceria por uma causa que não a miocardiopatia hipertrófica. Seu paciente pode ter aí uma valvopatia mitral por outro motivo, e aí, como a regurgitação mitral, ela não respeita o tempo de ejeção, né? Ela acontece desde o início do tempo de contração isovolumétrica e não vai ter aquela curva que lembra ali, né, o formato em adaga,
no Doppler contínuo, ela vai ter aquele formato mais parabólico que a gente já está acostumado a ver em outros pacientes, tá certo? Agora, seria muito bom se sempre fosse dessa maneira. O fato é que, embora a maioria dos pacientes se apresente de fato dessa forma, com essa curva de fluxo aqui na obstrução da via de saída, alguns pacientes vão ter uma curva de fluxo na obstrução da via de saída que é um pouquinho diferente, né? A gente tem aí alguns exemplos trazidos pela própria diretriz lá de 2022 que mostra que alguns pacientes, por motivos aí diversos, podem apresentar um formato que é mais triangular, um formato que é mais precoce na sístole, tá? Isso sem falar no formato do que vocês já viram aí, que é quando a gente tem uma regurgitação mitral sobreposta. E aí, aparentemente, não há uma grande diferença no sentido fisiopatológico e de prognóstico para esses pacientes, embora o mais comum seja a curva de fluxo em formato de adaga, mas variações podem ocorrer e a gente precisa estar atento a isso, e não é por conta dessa variação que você necessariamente vai excluir a possibilidade de haver uma obstrução dinâmica de via de saída do ventrículo esquerdo, tá certo? Então, no caso da nossa paciente aqui, quando a gente olha para essa figura, e sabendo o que eu já falei para vocês, a gente observa que, de fato, comparando esses dois casos, fica mais fácil da gente perceber qual que é o gradiente, né? Sim, esses dois pacientes, esses dois fluxos foram obtidos na janela apical de 5 câmaras. Mas percebam que eu tenho um alinhamento um pouquinho diferente do transdutor aqui quando comparado entre essas duas janelas, né? Na prática, se vocês lembrarem desse paciente, esse paciente tem sim uma regurgitação mitral significativa. E provavelmente aqui na imagem número 1, na hora que eu alinhei o transdutor, o alinhamento pegou muito mais da regurgitação mitral, né? E como é que a gente tira essa dúvida se a gente está olhando para a regurgitação mitral ou não? Muito simples. Faça uma curva de Doppler apenas da regurgitação mitral. Mude o foco, não tente pegar mais o fluxo na via de saída. Direcione a sua linha do cursor para a regurgitação mitral. E com isso você vai poder tirar a dúvida de qual é a curva correspondente a cada um aí dos fluxos, né, que acontece no seu paciente. Então, esse paciente ficou muito bonito o caso, porque a gente consegue ver todas as curvas sobrepostas, né? Aqui a gente tem uma regurgitação mitral que não tem a ver com o SAM, que começa ali no início da sístole, provavelmente por conta da degeneração calcífica que essa paciente tem, seguido de uma regurgitação mitral que acontece por conta do SAM, e aqui depois o pico da obstrução dinâmica da via de saída com um formato bem típico em adaga e um gradiente intraventricular de 49 milímetros de mercúrio, tá? Então, faça isso também, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante na sua prática você identificar qual que é a obstrução, qual que é o gradiente intraventricular do seu paciente com obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, tá certo? Só uma palavrinha para não deixar de comentar. Eu disse a vocês que a gente precisa diferenciar esses pacientes, a gente tem um terço, um terço, um terço. E sim, tem um terço dos pacientes que só vão ter o gradiente presente com manobras provocativas. E, tradicionalmente, a gente faz essa avaliação através da manobra de Valsalva, né? A gente vai pegar o nosso paciente e vai fazer a avaliação com manobra de Valsalva. Mas, às vezes, a manobra de Valsalva, ela não vai ser suficiente, primeiro de tudo, porque ela não é efetiva, né? Então, ela pode não ser efetiva e não ajudar tanto. Esse é um caso bem interessante, publicado nesse artigo, que mostra justamente um contexto em que a manobra de Valsalva não foi capaz de mostrar esse gradiente intraventricular acontecendo, né? Mas quando foi pedido para o paciente fazer um exercício específico, que é abaixar e levantar de maneira repetida, né? Agachou, levantou, aqui sim ele conseguiu desmascarar essa obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo com um gradiente intraventricular bem significativo. Então, é importante estar atento se o seu paciente de fato foi capaz de fazer a manobra de Valsalva da maneira mais efetiva. Essa é uma publicação brasileira aí que traz esse aparelhinho para mostrar que você precisa ter um aumento sustentado nas pressões intratorácica, né? E aqui, através da pressão oral também, por meio desse aparelhinho, manômetro aí acoplado, né? Não que a gente vai ter isso na prática, mas o pessoal já ficou bastante criativo em relação a isso, né? Já tem trabalho mostrando a possibilidade de usar um balão de assopro, balão de festa, para poder fazer uma manobra de Valsalva mais efetiva. Independente de você dispor ou não de um balão de festa no seu laboratório de cardiografia, o importante aqui é você perceber se o seu paciente foi capaz de fazer uma manobra de Valsalva adequada ou não, tá? É muito importante que você garanta isso para que você não
caia na falácia, né, no erro de achar que você avaliou seu paciente com Valsalva e que ele não fez obstrução de via de saída, quando na verdade o problema aqui foi a provocação que não foi a mais adequada, a manobra provocativa que não foi a mais adequada, tá bom? E falando em criatividade, aqui apenas a título de curiosidade, tem esse outro trabalho aqui muito interessante que eu fiquei sabendo recentemente numa aula do Dr. Silvio Barberato, que mostrou a possibilidade, inclusive, de desmascarar esse gradiente com um eco pós-prandial. Sim, aqui esse trabalho de um grupo lá da Itália, se não me engano, mostrou que é possível você aumentar a possibilidade, né, de encontrar o gradiente via de saída em pacientes após se alimentar. Sim, veja aqui que interessante, como após esses pacientes se alimentarem, esses pacientes, enquanto que somente com a manobra de Valsalva, e aqui realmente o agachar e levantar, apenas 15% dos pacientes de fato tiveram ali revelados um gradiente obstrutivo, né, um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo de caráter obstrutivo. Depois de comer em repouso, a gente teve 13% desses 203 pacientes que apresentaram uma obstrução depois de comer, só isso. Depois de comer com Valsalva, a gente teve mais 14%, e depois de comer, fazer Valsalva e de se exercitar, a gente teve ainda mais um percentual relevante. A gente está falando de 35% dos pacientes que tiveram o diagnóstico de obstrução dinâmica da via de saída desmascarados pela simples alimentação aí. Eu trouxe aqui uma pizza e um hambúrguer, mas definitivamente não é isso que precisa ser. Pelo contrário, os autores até sugerem aí que o mais importante é você ter uma refeição rica em carboidratos, tá? E algo entre 30 minutos e 1 hora antes da realização do exame, tá certo? Aqui não precisa ir muito fundo não, porque senão o paciente pode passar mal durante o exame e não é isso que a gente quer, né? Então, para finalizar a nossa discussão de hoje, eu quero só trazer para vocês aqui mais um dado que corrobora esse diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica da nossa paciente, que é a ressonância cardíaca que foi feita lá no nosso serviço, realmente confirmando essa hipertrofia septal assimétrica, aqui com 16 milímetros, né? No meu eco a gente pegou 15, e mostrando ali um realce tardio de padrão não isquêmico, que é compatível aí, de fato, com uma miocardiopatia hipertrófica, nesse caso aqui, uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Bom, essa foi a discussão de caso de número 105, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje. Agradeço demais a presença de vocês aqui, mesmo eu não estando ao vivo, mas com vocês aqui ao vivo, isso me deixa muito feliz poder estar aqui todas as semanas junto com vocês, compartilhando conhecimentos em ecocardiografia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos cursos aqui, sobre o nosso curso, na verdade, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar, conhecer e deixar o seu nome na lista de interessados para quando a gente tiver uma nova turma se abrindo para o curso de ecocardiografia do Eco Descomplicado e para a comunidade do Eco Descomplicado. Se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse vídeo para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. E não deixe de curtir esse vídeo se você não curtiu ainda, para que o YouTube entenda que esse material é de qualidade e merece ser mostrado para mais pessoas, tá certo? Vejo vocês na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Não sei se ainda ao vivo, ou não sei se já ao vivo ou se ainda gravado, mas eu farei o possível para estar aqui ao vivo com vocês, como a gente faz já aí há 120 semanas praticamente, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, tá certo? Muito boa noite a todos e eu vejo vocês na próxima terça-feira.